acreditamos. Por causa de quem? Qual é a nossa base? Acabei de ensinar hoje. Quem? Paulo, Tiago, João. Quem? Jesus. Ele é a nossa base. E o que Jesus disse? Jesus cita Moisés ou não? Como que? Um personagem fictício? Ou alguém que existiu? Alguém que existiu. Ele diz, Moisés escreveu de mim na lei e nos profetas. A lei nós sabemos que é o Pentateuco. Então, por exemplo, Moisés escreveu o Pentateuco. Nós acreditamos que sim, Moisés existiu. Agora que o Pentateuco, os 5 primeiros livros, tiveram. Lembra aquela aula que eu dei para vocês aqui? Aquela aula de. Não. Bibliologia. Que eu falei que a Bíblia foi o quê? Primeiro, a Bíblia foi quem lembra? Ela foi inspirada. Depois ela foi o quê? Escrita. E terceiro, ela foi o quê? Editada. Você escreve uma coisa, mas não significa que o livro que você entregou para a gráfica, do jeito que está lá, vai ser publicado. Ela vai ser passada pelo quê? Uma edição, uma correção, alguns detalhes, você tirar, organizado, uma revisão do texto. Por isso, quando você lê o texto, você vai ler o texto, várias passagens, aqui, principalmente, quer ver? Outra coisa importante aqui, você vai ler isso aqui, Gênesis 14. Gênesis 14. Aqui, verso 14. Diz aí, amou os seus criados, nascendo em sua casa 318. E os peregrinos da onde? Peregrinos da onde? Gênesis 15, 14. Deve ser. Vindo Abraão, seus sobrinhos estava preso, fez sair 318 homens. É um dos mais importantes. Gente, Gênesis 14, finalzinho do quê? E os perseguiu até onde? Que Dan, gente? Dan vai ser um filho de Jacó que vai nascer um filho de Jacó chamado Dan. E depois, quando eles entraram na terra prometida e a terra foi dividida, essa tribo vai ter um espacinho de terra que é a tribo de Dan. Dan nem existe aqui ainda. Então, quer ver aí, capítulo 10, verso 14 de novo, 10, 14. Patrocínio e Camuim, isso mesmo? Aí abriu um parênteses aí, aí o que diz aí? Quem são esse pessoal? Da onde saiu os? Que filisteus, irmão, Filisteu só vai aparecer lá no livro de Josué. Quando eles entram na terra prometida aqui, Então, olha, presta atenção. O que você está lendo aí é alguém que, olha aqui, alguém que está fazendo o quê? Editando. Alguém que já está lá na frente com um relato e olha porque já foi escrito e diz, esses nomes aqui, vocês não vão entender, mas foi daqui que vieram os filisteus. Ou você acha que quando Moisés estava escrevendo, Moisés colocou lá, e daqui vieram os filisteus? Você acha que Moisés colocou lá, daqui vieram os filisteus? Moisés nem sabe que eles não eram os filisteus ainda. Mas Deus sabe.
Não, mas Deus não ia colocar esse detalhe. Isso é o homem que está colocando. É um homem que está colocando, atualizando a informação. Então, nós acreditamos que Moisés existiu, acreditamos que Moisés ele foi inspirado, que o relato da criação é um relato que chegou até ele por revelação, por mais que as demais culturas ao redor, os egípcios, aquele povo antigo, gente, meu Deus, os antigos, nossa, fugiu o nome agora deles. Eles têm relatos também da criação, tem relato de naufrágio, mas Moisés, ele recebe isso por revelação. Ele tanto tem revelação, quanto tem uma tradição oral. E ele escreve isso. Só que na hora de fazer a atualização, da Bíblia ser atualizada, é alguém que já viu toda a história e agora está organizando essa história e atualizando alguns lugares. E esses lugares ainda nem existem no tempo de Abraão, Isaac, Jacó, de Moisés, não existe. Mas para aquele que agora está olhando para a história, fala: bom, se eu deixar o nome que está lá, vocês não vão entender, porque não existe mais aquele lugar. Aquele lugar lá se chamava Sovaco da Cobra, agora se chama Central Carapina. É isso que está fazendo, porque ele sabe que antes era aquele nome, só que agora mudou. E também é de pergaminhos, né? São pergaminhos. Agora ele limpa todos para poder Organizado. Aquilo. Rapaz, você não é improdutivo, sério. Tem mais exemplos? Tem um monte de passagem. Então você lê o texto de Moisés, você encontra, então, Moisés está escrevendo, não é isso? Moisés está escrevendo? Aí quando você lê o texto lá de Êxodo, Levítico, aí você vê assim: então disse Deus a Moisés. Como é que disse Deus a Moisés? Não Moisés escreveu o Pentateuco? Então ele tinha que escrever o quê? Então disse Deus a mim, e não a Moisés. Porque é alguém que está organizando aquilo que Deus disse a Moisés. Entende isso, irmão? Consegue entender o que eu falo aqui? Então você lê lá: então disse Deus a Moisés. Mas que Moisés escreveu, então te escreveu na primeira pessoa. Então disse Deus a mim. Ele escreveu o que Deus disse para ele. Mas quando alguém está atualizando e organizando certinho, narrando, porque o Gênesis é uma narração, ele está criando um terceiro personagem na terceira pessoa, contando a história e atualizando os fatos, os lugares, as pessoas, mas ele já sabe a história toda que já aconteceu. Amém, gente? Olha que foi a raiva. Então, a Bíblia, ela é aceita por fé. A Bíblia é aceita por fé. Só que na hora que você vai apresentar ela, você não pode apresentar por fé, porque a fé é sua. Você apresenta ela de uma maneira que ela consiga entender. Por isso que a Bíblia diz assim: ouvindo alguém a palavra do reino de Deus e não entendendo, o que acontece? Mateus 13:19 diz: vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Irmão, se uma pessoa ouvir uma mensagem, ela pode sapatear, rodar, falar em língua estranha, mas se ela não entendeu a mensagem, não valeu de nada. Não tem mudança de vida, não tem transformação, a semana da pessoa não muda. Por isso que Paulo falou assim: o vosso culto deve ser um culto o quê? Racional. Eu tenho que saber quem eu estou adorando, eu tenho que saber o que eu estou cantando, eu tenho que saber o que eu estou ouvindo, aonde eu vou dizer amém. Tem que ser um culto racional. Tem que ser espiritual? Tem, mas tem que ser racional. A pessoa tem que ter objetivo racional. Então volta de novo para Pedro lá. Deus agarra em você. Pedro. Então as pessoas vão olhar para a Bíblia, para aquilo que você tem como verdade,
mas eles vão olhar para isso e dizer que isso é uma lenda, isso é uma mitologia. O Gênesis é uma mitologia. É uma lenda, é lenda, é uma mitologia. Como é que é? O homem foi levado ao céu no redemoinho, o homem caiu na água, ficou limpinho, uma pelinha de bebê, o anjo descia, agitava a água, que caía ali, ficava curado. Mas isso é lenda. Um machado flutuou, um barquinho se salvou e todo mundo morreu. Isso é lenda. Tanto isso é lenda que o livro de vocês fala sobre Leviatã, fala sobre dragão. O que é um dragão? Existe dragão, irmão? Não, isso é o que? Uma lenda. Então eles vão olhar para a Bíblia como um livro antigo, cheio de lendas, cheio de historinha, de fábulas. Só como eles não têm conhecimento geral, eles não sabem que a Bíblia passa completa. Porque se alguém escreveu uma história lá em Gênesis, bate lá em Apocalipse, Daniel bate em Apocalipse. Gênesis foi escrito aqui, ó. O Apocalipse foi escrito aproximadamente no ano 95 depois de Cristo. Quantos anos tem aqui? E a história que é contada aqui, ela se fecha lá. Eles nunca se viram, nunca se conheceram, mas falam do mesmo assunto, com profundidade, sem se chocar. Ok, irmãos? Então eles vão questionar quem escreveu a Bíblia, se a Bíblia merece a sua credibilidade, se a Bíblia é a palavra de Deus, ou se a Bíblia contém a palavra de Deus. E aí, te pergunto, a Bíblia é a palavra de Deus ou contém a palavra de Deus? Quando você diz que a Bíblia é a palavra de Deus, você está dizendo que a Bíblia ela é o quê? Toda inspirada. E se a Bíblia é a palavra de Deus, então como é que fica aí o diabo falando, as pessoas mentindo? Ou a Bíblia contém a palavra de Deus? Há passagens que é a palavra de Deus, e outras passagens não é a palavra de Deus. O que você acha? Continuando uma tese ainda? Já te convenci a mudar para cá? A Bíblia é a palavra de Deus, mas contém palavras que não é de Deus, é do diabo, é de pessoas que não têm compromisso com Deus, mas é a palavra de Deus. Quando nós falamos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós estamos dizendo o seguinte, que tudo que está narrado na Bíblia vem por inspiração divina, vem por inspiração divina para ser escrito, e não a inspiração divina no que foi falado. Entenderam isso? Não significa inspiração, o diabo falou com Eva, ali tem inspiração divina para aquilo acontecer. Não, a inspiração divina está em cima ou na pessoa que está escrevendo, narrando. Aí está contando uma mentira que Eva falou, que o diabo falou. A inspiração ali é o que? É escrever, narrar como aconteceu. Aí está a inspiração. E não ditamente no Espírito. Entendeu o que eu falei aqui, gente? Então a Bíblia é a palavra de Deus ou contém? Ela é a palavra de Deus, porque a inspiração não está a inspiração não é naquilo que a pessoa falou, mas é naquilo que foi escrito. Então nós acreditamos em tudo que está escrito na palavra. Se a palavra diz que mentiu, mentiu. Se a palavra diz que... Entende? Então tudo que a Bíblia afirma, nós acreditamos como palavra de Deus. Se ela diz, o inferno existe, nós acreditamos. O céu existe, nós acreditamos. Deus existe, nós acreditamos. Anjos existem, nós acreditamos. O homem caiu na água e ficou curado, nós acreditamos. Nós acreditamos. Porque para nós acreditar, nós já saímos da fé de quê? Do raciocínio. Nós já entramos aonde? Na razão. Mas a princípio a fé ela vem pelo quê? O ouvir. E o ouvir o quê?
a palavra de Deus. Agora, se essa palavra de Deus leva a pessoa ao entendimento, tudo bem, gente? Então, o que é a apologia? Estudar a apologia cristã é o que? É uma defesa verbal daquilo que você acredita. Daquilo que você acredita. Tá bom? Então, você precisa defender. Ah, você acredita na ressurreição? Você acredita na ressurreição? Então você precisa estudar sobre o Espiritismo. Não, lá cá você está falando que era isso. Porque o Espiritismo não acredita na. Você não acredita na ressurreição e você acredita, você precisa estudar sobre o Espiritismo. Por que estudar sobre o Espiritismo? Porque quando você for falar de ressurreição com ele, ele não vai aceitar. Ele vai acreditar em reencarnação. É igual o povo maçom, Igual a maçonaria. É igual você vai falar para os testemunhos de Jeová que Cristo é Deus como Deus Pai. Ele fala, não, é um Deus como Deus Pai. Inferior. Então você precisa estudar as seitas, né? Estudar essas seitas para você poder defender a sua fé. Mas para isso você precisa entender o que eles acreditam. Porque eu tenho certeza, quando um testemunho de Jeová ou um mormon bate na porta da sua casa, eles sabem com quem estão lidando. Eles sabem quais são as suas perguntas. Eles sabem quais são as suas perguntinhas-chave. E eles têm resposta com toda a mansidão. A gente ganhando para a fé de Deus. E nós muitas vezes não estudamos nem as nossas doutrinas, o que nós acreditamos a fundo, quanto mais defender aquilo que nós acreditamos, com espírito de mansidão e temor. Mansidão para com o próximo e temor diante de Deus. Porque eu estou defendendo a palavra dele. Eu não posso usar nessa defesa mentira, engano, brutalidade, raiva, ira, xingamento, passar por cima dos seus direitos. Já viu aqueles pregadores de praça? Você acha que aqueles pregadores de praça geram mais ira, ódio, raiva do que realmente pregar o Evangelho? Já viu os videozinhos não? Pregador de praça nas ruas? Eles falam de São João Batista. Mas você ouve a mensagem, ela te provoca mais ira, as pessoas estão ouvindo. Vocês vão para o inferno, seus adúlteros, seus enganadores, e que não sei o que, e tal. Então é mais uma acusação do que uma defesa. O apologeta, ele não é um ataque, ele não ataca, ele defende. Isso aqui eu defendo. Entende? Defesa do Evangelho, defesa da sua fé, defesa de doutrinas bíblicas, defesa da palavra de Deus, defesa da ressurreição, do nascimento virginal, defesa da ascensão, defesa da volta de Cristo, defesa de tantas coisas. O erro deles, desses pregadores de praça, não está no id, né? Não está no fazer, está no modo. Não é no id. É no modo como que eles fazem. Por quê? Porque nós não somos chamados para aconselhar o ímpio a parar de beber, a parar de adulterar, a parar com isso. Então isso aconselha. Nós somos chamados para aconselhar. Nós somos chamados para evangelizar. E se eu não estou muito enganado, a palavra evangelho significa boas novas. O que ele apresenta é mais uma má informação do que uma boa informação. O amor, a graça, o Calvário, o sacrifício de Cristo. E é lógico que você vai apresentar também o rejeitar tudo isso. Mas a abordagem que eles fazem é mais uma acusação de coisa que eles já sabem e um aconselhamento para eles pararem com isso, do que realmente um evangelho que gera mudança e transformação. Porque você tem que defender a sua fé, mas você tem que entender que quem vai convencer não é as suas palavras, não
não é só o seu raciocínio, é quem? O Espírito Santo. Aí é a conversão, é o Espírito Santo. Entende? Só fiquei na introdução aqui, ó. Só na introdução. 40, né? Mas devemos entender aqui um pouquinho o que é o apologeta. Ele defende a sua fé, ele defende as suas crenças, ele defende áreas da sua fé que é atacada. Entende? Ele precisa, com espírito de mansidão e temor, responder com mansidão a razão da sua esperança, a razão. Por que você acredita nisso? Por que você não faz isso? Por que você parou com isso? Por que você proíbe isso? Por que você acha que isso é errado? Não, porque meu pastor proíbe, a igreja que eu estou lá, entendeu? Não permite. Ah, legal. Beleza. Vamos para o intervalo? Minha igreja lá é assim, então, bom, fazer o quê? Mas não me convenceu a tua Bíblia, né? Por que eu tenho que usar gravata lá? Por que eu tenho que usar gravata em cima do altar, mas eu posso pregar na sua igreja sem gravata, sem subir no altar? Não me convenceu. Tudo bem, porque lá tem o seu costume, que lá é proibido, que lá não tem esse costume, tudo bem, mas não me convenceu. Por quê? Ah não, porque o altar é mais santo. O altar é mais santo do que qualquer parte da igreja. Tá bom. Suportamos de novo o tabernáculo. Fala para mim os 4 pilares do Evangelho: nascimento, ministério, Morte e ressurreição. Bora lá, gente?